Então, assim, só quem está vindo pela primeira vez, só para a gente ter uma ideia. Ai, que coisa boa! Sejam bem-vindos à nossa casa. Alguém já disse que ama vocês hoje? Eu ouvi, não? A gente ama e é de um jeito particular, porque a gente ama para sempre, sem prazo de validade, não enferruja, não cria bolso, nada, é para sempre, certo? E nós vamos hoje falar sobre uma parábola muito bonita, muito conhecida, inclusive. Para mim, ela é a mais bonita. É mais bonita. E essa parábola foi narrada por Mateus e Lucas, e a referência dela em Timóteo, na Bíblia. Então, aqui, Lucas e Mateus estão com os dados, capítulo 14, versículo 15 a 24, capítulo 22, versículo 1 a 40, em Mateus e Lucas, como no Evangelho em geral. Todos os evangelhos trazem essa referência, mas Timóteo só na Bíblia que a gente encontra. Eu quero ler a parábola, ela é grande, mas eu quero ler porque muitas pessoas não conhecem porque a parábola é grande. Outra vez, Jesus começou a falar por meio de parábolas, dizendo aos ouvintes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com outro recado: dizei aos convidados que tenho preparado o meu banquete. Os meus cevados estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Entretanto, o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu, e o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, agora a gente já sabe do que se trata. A gente vai conversar sobre essa parábola, né? Porque Jesus está comparando o reino dos céus com um rei que celebrou as bodas do seu filho. Quem é o rei do reino dos céus? Deus. Deus era o pai do noivo. Quem era o noivo? Jesus. Então ele estava convidando pessoas para as bodas de Jesus. Com quem Jesus vai contrair bodas? Convidou pessoas, escolheu pessoas de vários segmentos da sociedade e as pessoas se recusaram. Isso ao pé da letra. Traduzindo ao pé da letra. As pessoas se recusaram e ele, irado, mandou chamar qualquer pessoa. Os mais simples, os mais pobres, os maus, os bons, não importa. Porque o banquete está pronto. Quem quiser vir
e estar no banquete, será convidado. Alguns daqueles que tinham sido escolhidos simplesmente desprezaram o convite. Foram cuidar dos seus haveres, dos seus compromissos, daquilo que achavam mais importante e recusaram simplesmente o convite. Aqueles que foram chamados na encruzilhada, que é bem simbólico, pessoas que não sabiam para onde ir, pessoas que estavam numa condição inferior às primeiras que foram escolhidas, aceitaram e foram ao banquete. E lá, estranho, o rei identificou alguém sem as vestes nupciais. A que ele se referia ao falar em você que está sem as vestes nupciais, vai sair, vai ser levado para ser amarrado, os pés e as mãos amarradas, e vai chorar, sofrer, porque não está apropriado à situação que foi posta, que foi colocada. A que ele se referia ao falar em vestes nupciais? Quem é que veste numa boda os trajes nupciais? Os noivos, não é? Então, naquele tempo, os casamentos, as bodas, eram organizadas pelo pai. Ó, o mesmo pai ali do reino dos céus organizou bodas para que aquele filho, que era o noivo, fosse encontrado pelos noivos que foram chamados, as noivas, os presentes, para fazerem uma boda com Jesus. Uma boda naquele tempo era como uma união eterna, para sempre. Era muito elaborada e tinha uma importância que hoje a gente não dá aos encontros que a gente tem. Porque é um encontro para sempre. O convite era para quem tivesse predisposto a esse encontro, a essa boda com Jesus para sempre. Um compromisso muito maior, uma proposta para sempre, entrega de vida plena e um novo propósito de viver. Era convidar Jesus para aquilo que ele trazia como mensagem, mas como prática que ele exemplificava. As pessoas, ouvindo aquilo, elas diziam, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho meu gado para cuidar, eu tenho a minha terra, eu tenho meus outros compromissos, e foram como muitos de nós com esclarecimento de agora, século XXI. Muitos de nós fazemos assim. Eu não tenho tempo para Jesus. Eu não tenho tempo para as questões de Deus. Eu não tenho tempo para boda. Eu não tenho tempo para me dedicar a um casamento para sempre, porque eu já tenho compromisso até aqui. Eu não tenho tempo porque nesse tempo conturbado não me sobra tempo para paz. E cada um foi se resolvendo naquilo que era seu interesse maior. Se Jesus veio para os carentes, aqueles que estavam na encruzilhada, porque os primeiros não aceitaram. Se Jesus veio para os carentes, nós sabemos para que viemos? Será que nós sabemos para que estamos aqui? Estamos aqui para pagar conta de luz, para pagar conta d'água, para trabalhar 8 horas por dia, para dar plantão de uma noite para outra, para cuidar, dirigir Uber, por exemplo, para cuidar do sorriso das pessoas, para fazer cirurgias complexas, cálculos matemáticos, advogar para alguém. Para que a gente está aqui? É claro que a vida prática cobra da gente uma profissão, um ofício
para a sobrevivência. A sobrevivência nesse mundo material. Aqui a gente está falando do reino de Deus. Que tempo, que dedicação, que especialização, que cursos, que mestrados, que faculdades ou, enfim, que alfabetizações nós fazemos nas coisas de Deus, nas questões de Jesus, naquilo que Jesus veio ensinar para a gente. Isso aqui é um convite. Isso aqui é um convite para que a gente não fique só pensando, lembra da cruz? Só pensando na horizontal, nos nossos pares. E entre esses pares estão companheiros de trabalho, chefes, subordinados, filhos, família, humanidade. Mas existe o outro lado, que é uma ligação com o mais alto, que inspira, que transforma, que faz com que a gente seja escolhido. Porque chamado a gente é todo instante. Todo instante você é chamado a acudir alguém, a respeitar uma regra de trânsito, a não blasfemar, a não dizer bobagem quando o outro faz uma coisa mal feita e lhe irrita, a ter uma forma de lidar com as pessoas afetiva, carinhosa. Ele está propondo um festim interior nesse convite para nos tornarmos escolhidos nas coisas que temos hoje, no nosso dia a dia, na vida em sociedade, na vida em família, na vida nas nossos meios de trabalho. Ele está fazendo um convite para que nós digamos, eu aceito. Estamos prontos? Estamos prontos para dizer sim, Jesus? Sim, eu quero o reino dos céus e por isso a minha veste será nupcial. E a minha veste nupcial não será feita de pano. Será feita de sentimentos, de pensamentos, de gestos, um novo propósito de viver. Uma forma nova de ver a vida e de fazê-la acontecer com o amor pleno. Aquele que não termina, não acaba nunca. Aquele que não tem limite, ultrapassa e transforma a gente num simples abraço em alguém gigante. Aquele que a gente hoje vê tão pouco, que se esconde na timidez dos sorrisos, que às vezes aparecem assim no canto da boca, timidamente, porque a gente tem vergonha de mostrar um sorriso, de demonstrar o que a gente sente, de falar de amor e de ser amor para alguém. Então a gente precisa pensar. A gente foi convidado para uma boda, uma festa nupcial. Não importa se a gente está de vidrilho, lantejola ou brilhos da cabeça aos pés, porque não é para essa festa que a gente foi convidado. A gente foi convidado para uma festa em que as estrelas interiores, aquilo que a gente tem de melhor, de mais nobre, aquilo que está na consciência, onde Deus está em nós, se torna mais forte, predominante. Quando aquele rei diz para aquele homem sair porque não está com a veste nupcial, é porque ele ali não estava, ele estava só de corpo. Ele ia comer do banquete, ele não ia vestir na alma o sentimento puro, o sentimento verdadeiro de algo que é para sempre. Agora eu quero pedir que vocês se olhem. Olha para essa moça para ver se ela está aqui para sempre. Que eu tenho um convite para fazer. Por favor, se olhem. Se olhem para ver quem está aqui disposto a ficar para sempre. Para sempre aceitando esse convite, porque ele não tem limite, não tem data. Ó. Não diz que é só para os loiros, para os morenos, não. Não diz que é só para os carecas, para os cabeludos, não.
Não diz que é só para as baixinhas e para as altinhas, não. Não exclui. Ele foi, convidou os primeiros disseram não, vamos convidar os seguintes. Não importa em que classe, em que categoria você se veja. Você pode ser alguém pós-doutor do curso mais sofisticado, como pode ser alguém que mal consegue juntar uma letrinha com a outra. Não é disso que Jesus está falando aqui. Nessa parábola, ele está falando de algo que transcende qualquer conhecimento, qualquer explicação, qualquer vivência da matéria. Ele está dizendo, falando de algo que é muito mais importante, que é uma união feliz, que sela um vínculo definitivo. Um vínculo definitivo em tempo de divórcio, em tempo de tanta coisa que se torna descartável, inclusive pessoas que são descartáveis. Tem muita gente que olha pessoas como descartáveis. Ele está celebrando uma boda com um vínculo definitivo com o Pai. Com Jesus. E com a humanidade da época. Ele está celebrando um vínculo com essa boda, um vínculo nosso, convidando que nós façamos esse vínculo com o Pai, com Deus Pai, com Jesus, que veio para trazer a mensagem, e com essa humanidade que está hoje aqui. Que talvez tenha estado várias vezes já antes e que poderá vir várias vezes depois. Essa humanidade que, esclarecida ou não, é capaz de sorrir como essa moça sorri para dar força para a gente quando a gente está falando. A gente pode fazer melhor. A gente pode ser melhor. A gente pode dizer assim, eu quero ser escolhido. Mas para eu ser escolhido, eu vou precisar vestir uma veste nupcial dentro de mim. A minha alma precisa estar plena ali. Eu estou para sempre. Eu quero para sempre. Ser feliz para sempre. Ainda que tenha tropeços, dificuldades, barreiras, mas para sempre. Está convidando para que a gente seja fiel, leal para sempre. É uma entrega de vida plena, não é só uma parte do dia, não. Depois eu vou cair na gandaia. Não. É para sempre. E um novo propósito de viver. Jesus veio para os mais simples e necessitados. Para que nós viemos? Será que a gente sabe? Para que a gente está aqui? Está na hora de rever. Será que a gente está aqui só para fazer pão de queijo? Será que a gente está aqui só para tomar refrigerante? Será que a gente está aqui para jogar videogame? Será que a gente está aqui para... Enfim, para que a gente está aqui? É a hora da gente refletir. Porque aqui se define, com a reflexão, se a gente aceita o convite da boda. E mais ainda, mais que o convite da boda, se a gente aceita vestir a veste nupcial. Se a gente aceita ser noiva ou noivo de uma proposta de vida para sempre. Essa é a mensagem da parábola da boda e da festa nupcial. Jesus é o noivo. Deus é o pai do noivo. Se quisermos ser escolhidos, temos que vestir a veste nupcial, o que vai na alma, vai no coração, vai no pensamento. E mais que isso, junta tudo e vai na ação, em favor de quem mais precisa. A gente se comove com uma criança num hospital, quando ela está ali com um sorinho,
está fraquinha, está com a cabecinha carequinha, a gente se comove, é capaz de dar um beijinho e botar no colo. A gente tem a mesma comoção com uma criança que está remelenta, toda cheia de barro, com uma roupinha surrada num cruzamento, pedindo esmola. A veste nupcial é um convite para sempre, em qualquer circunstância, para sermos escolhidos em qualquer circunstância. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.